Gente, eu estou aqui com a doutora Cristina Paiva, que além de linda e muito simpática, é pós-graduada em Clínica e Cirurgia em Cães e Gatos e pós-graduanda em Endocrinologia. Doutora, é muito estudo, né? A medicina evolui e a gente tem que evoluir com ela também. Então, acho que não tem pessoa melhor do que vir socorrer a gente aqui nessa hora. A gente está recebendo muita mensagem, doutora, falando de um termo que eu particularmente não conhecia, eu acho que muita gente não conhece, mas eu acho que está preocupando muitos tutores. Acho que você mesmo deve ter recebido muitas mensagens. Sim, bastante dúvida. Querendo saber o que é o colapso de traqueia. Eu particularmente não sei, doutora. Esperamos aqui que a senhora nos socorra. O que é o colapso de traqueia? Pronto. O colapso de traqueia, ela é uma doença evolutiva, né? E ela evolui com o tempo, com o passar do tempo, ela tende a ficar mais presente e ela pode se agravar com o passar desse tempo. Ela pode alterar o comprometimento normal da traqueia, tá? Esse termo colapso de traqueia, ele se dá pelo colabamento da traqueia, que é o colapso ou colabamento da traqueia, impede a passagem de ar em determinado ponto da traqueia, gerando assim alguns sinais clínicos que eu vou explicar mais na frente. Doutora, e o que é que causa? Bom, é multifatorial, existem várias causas. Uma causa bem forte, né, que a gente tem aí na literatura é genética, por isso a importância de você conhecer os pais desse filhote que você está adquirindo e saber a procedência do canil. Outra causa bem comum é a causa traumática, né? O que é isso? É o uso dos enforcadores, né? Gera um determinado trauma, ou seja, aqueles trancos dos enforcadores que o proprietário ou adestrador, algumas vezes, isso era utilizado mais, né, antigamente, hoje não se usa tanto esses enforcadores. Então, com isso, pode gerar um trauma e ocasionar aquele ato, né? Justamente. Com o passar do tempo, pode lesionar ali aquela cartilagem, né? Existem outras causas também, nutricional, outras causas que têm a deficiência neurológica, dentre outras causas que podem gerar aí esse comprometimento dessa traqueia, gerando aí o colapso de traqueia. Doutora, existem muitas doenças que eu costumo perguntar na medicina veterinária que algumas raças têm mais probabilidade. Sim. O colapso de traqueia, existe isso ou não? O colapso de traqueia, ela é comum nas raças, nos cães de pequeno porte, raças de pequeno porte, tá? Dentre elas a gente tem aí o Spitz alemão, os Yorkshires também é bem comum, Maltês também, a gente vê a presença também dessa patologia, tá bom, nessas raças. É vista mais em pequenos portes, porém a gente pode ter também essa patologia em raças de médio e grande porte. Como eu falei, aquelas causas traumáticas, com o passar do tempo pode gerar. E a gente vê mais o uso dessas coleiras justamente em cães de porte grande, médio grande. O Spitz, inclusive, a doutora tem, que a gente não tá, ele tá passeando aqui, tá, cadê? Tá aqui quietinho, participando. Pronto, ele tava esperando a participação dele aqui. É o Lorde. Sim, esse é o meu Lordinho, tá? Eu trouxe ele. Então é uma raça que tem probabilidade de ter? É uma raça que tem probabilidade, sim, a ter o colapso de traqueia, por isso é importante conhecer os pais. Tá? Mas por que, doutora? Porque é pequenininho ou não tem? Assim, na verdade, existe a questão do pequeno porte, por quê? O pequeno porte, ele tem uma traqueia mais sensível, né? E como eu te falei, é uma causa genética, pode passar de pai para filho, mas é vista na literatura com frequência em cães de pequeno porte. Lembrando que pode ser comum também nos braquicefálicos, porque os braquicefálicos, pelo prolongamento do palato e pelo estreitamento das narinas, pode gerar uma certa dificuldade também. Isso eu vou explicar mais à frente no diagnóstico. É o pug, né? O bulldog, tá bom? E eu vou explicar mais na frente no diagnóstico diferencial. Doutora, e como é que eu posso me atentar? Eu tenho do meu caso, como é que eu posso ver algum sintoma que eu me atente para levar ao médico? Pronto. O principal sintoma do colapso de traqueia é a tosse não produtiva. O que é essa tosse não produtiva? É aquela tosse seca. Doutora, e como se dá o diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele se dá através do histórico do paciente, juntamente com os sinais clínicos.
e o principal exame que fecha o diagnóstico é a radiografia. Lembrando que existem outras patologias que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa patologia. Nós temos aí as cardiopatias, que é comum a gente ver essas tosses, por isso que é importante fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Dentre outras patologias que podem aí gerar tosse. Doutora, e uma vez diagnosticado com colapso de traqueia, o tratamento ele é complicado? Vamos lá. Existe o tratamento terapêutico, que é o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele se dá através do acompanhamento desse paciente, visando minimizar, né, essas crises, essas tosses e ter uma vida saudável. E existe também o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico é para aqueles casos que não tem uma boa resposta terapêutica com os medicamentos e tem um quadro já bem avançado. Porém, esse tratamento existem algumas desvantagens. Uma delas é o alto custo e o pós-cirúrgico também. É bem complicado o pós-cirúrgico desse tipo de tratamento. Doutora, então acho que é muito importante enfatizar as pessoas sempre procurarem um profissional, não é verdade? Sim, porque é uma doença que a gente nunca ouviu falar, então não adianta automedicar. Não adianta, né? A gente quer lembrar que nem sempre toda tosse pode ser o colapso de traqueia. Porém, se essas tosses persistirem, é bom você procurar sim o médico veterinário. Doutora, olha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela atenção. Quando surge um tema assim mais complexo, a gente procura para você nos socorrer. E foi um prazer conhecer o Lorde. Tia Catuxa ainda vai tirar foto. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Obrigada também à produção.